Amigas, amigos, olá! Essa semana se intensificaram os debates sobre o PL 2630 de 2020, o PL das fake news. Esse projeto de lei busca regularizar o funcionamento das redes sociais aqui no Brasil, algo que é bastante bem-vindo, tendo em vista uma série de acontecimentos políticos e de segurança que se desenrolaram nos últimos anos ou mais intensamente nas últimas semanas. Mas esse projeto, que também é chamado de projeto das fake news, foi objeto de uma série de notícias falsas, inclusive passando a ser chamado de projeto de lei da censura. Não tem absolutamente nada a ver com censura o projeto de lei. E por isso nós precisamos conversar um pouco hoje sobre o funcionamento desse projeto, o que ele visa e quais são os interesses que estão sendo supostamente lesados, quais são os interesses que estão sendo defendidos através deste projeto de lei. Para nós entendermos isso de uma maneira mais adequada, vamos partir de uma introdução, né? Como se comporta o mundo na atualidade. Eu coloquei para vocês um cidadão comum, um cidadão usual, vamos dizer assim, e o que ele pensa acerca da realidade. Ele diz que determinado serviço é serviço de preto, muito bom, condescendente frente às moças. Ele diz que o esmalte é bonitinho, mas poderia ser um pouco mais clarinho. Esse esmalte tá tão escuro, tão agressivo, podia ser um esmalte mais clarinho. Mas ele diz ainda que liberdade de expressão é um direito absoluto, e este cidadão comum tão usual diz que a Terra é plana e que as vacinas causam, elas não evitam, elas causam doenças, tá certo? Mas diante deste cidadão, ou através desse cidadão, a gente valida aquilo que Milton Santos já tinha nos trazido sobre o processo de globalização. A globalização é um processo, na verdade a realidade à nossa volta é um processo confuso e confusamente percebido. Mas diante desta confusão nós temos um recurso. Quando o cidadão comum, o idiota comum diz que determinado serviço é serviço de preto, para isso nós temos Angela Davis, que nos explica aprofundadamente por que isso é racismo em diferentes dimensões. Para o imbecil que diz que o esmalte poderia ser mais clarinho, nós temos Judith Butler, né, que nos traz como isto é machismo, como isto é uma expressão de misoginia, de controle e assim sucessivamente, para a ideia estúpida de que existe liberdade de expressão como um direito absoluto, aos especialistas no direito que dizem que não existe direito absoluto, né? Existem direitos humanos, existem direitos fundamentais, mas não existem direitos que sejam absolutos, nem mesmo os ditos direitos humanos e direitos fundamentais humanos previstos na Constituição, né? E em relação à Terra plana e às vacinas, nós temos a academia de forma geral. E isto foi ilustrado na prática em uma questão do vestibular da Unicamp. Vejam, quem está prestando o vestibular da Unicamp? Ora, são as pessoas que têm formação no ensino médio, já um percentual bem restrito do total da sociedade brasileira, e pleiteiam ingresso em uma universidade de excelente qualidade, como é o caso da Unicamp. A Unicamp trouxe no seu vestibular de 2018 uma questão que tinha esse texto base. O texto base, eu não vou ler agora, ele trabalha basicamente a contradição entre o crescimento econômico de um lado e o crescimento da quantidade de pobres, da miséria dos pobres de outro lado, algo que já foi preconizado por Marx lá no século XIX e foi denominado de pauperização do proletariado, algo que está dado no contexto atual, no contexto capitalista neoliberal do final do século XX, do início do século XXI. Dos itens A e B da Unicamp, eu gostaria de me concentrar com vocês nessa segunda parte do item A. Então ele diz, a Unicamp pergunta, além do conflito de classe, cite outro tipo de conflito social observado em Nova York, que também é condicionante para a geração da pobreza. E qual será esse conflito? Ora, dentro do proletariado e frente à burguesia, o proletariado tem uma renda estagnada frente ao crescimento da burguesia. Poderíamos chamar isso de concentração funcional da renda. O capital tem uma renda cada vez maior frente à renda do trabalho. Mas junto ao trabalho, junto ao proletariado, os negros são prejudicados em uma sociedade racista, as mulheres são prejudicadas em uma sociedade machista, misógina, os imigrantes são prejudicados em uma sociedade xenófoba e assim sucessivamente, né? Mas vejam o que a Unicamp nos trouxe no seu comentário. A Unicamp disse, a segunda parte da questão A, que solicitava a compreensão do racismo como forma de discriminação, foi em parte respondida. Contudo, muitos vestibulandos
atribuíram aos pretos, pardos e imigrantes a culpa pela pobreza, afirmando que os imigrantes não possuíam as condições intelectuais de se adaptar a uma sociedade avançada como a norte-americana. Vejam, talvez na cabeça de muitos desses vestibulandos, eles tenham saído da prova do vestibular pensando que tinham feito a resposta mais progressista, afinal de contas, é um imigrante que vem, por exemplo, da América Latina, entra legalmente nos Estados Unidos e não tem a melhor formação escolar para se adaptar à sociedade americana, que é uma sociedade tão complexa, tecnologicamente arrojada, assim como o preto americano, que não tem a melhor formação escolar. Então ele saiu da prova pensando que ele estava respondendo de forma mais progressista e crítica. Não, ele atribuiu culpa à vítima. O pensamento dele é bastante conservador, reacionário e simbolicamente extremamente agressivo. E por isso que nós precisamos, sim, muito de Angela Davis, de Judith Butler, de Milton Santos, para nós podermos entender esta realidade. Mas, diante do intelectual, nós encontramos novamente o cidadão comum e as redes sociais. Este megafone que coloca toda a imbecilidade veiculada por boa parte do cidadão comum, né, e em uma escala que nunca foi dada anteriormente, como nos diria Humberto Eco na sua famosa passagem: as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis, e agora nós temos os intelectuais, nós temos a academia, nós temos o direito, nós temos as instituições que são minimizados diante das redes sociais e da voz ampliada do cidadão imbecil. Né? Que cidadão é este? É aquele que Gessé Souza chama de lixo branco. Na verdade, não é o Gessé que chama de lixo branco. O Gessé popularizou aqui no Brasil recentemente uma expressão conceitual largamente utilizada nos Estados Unidos. O que é lixo branco? Nas próprias palavras de Gessé, o termo lixo branco se aplica ao branco americano pobre do sul dos Estados Unidos, socialmente inferior ao seu irmão do norte, socialmente inferior. Ele não é uma pessoa inferior. Veja que o Gessé está colocando um condicionante. Ele não tem a renda que o cidadão do norte tem. Ele não está inserido nas relações sociais. Ele não tem o status que o cidadão do norte, em média, tem. Lá está o cidadão do norte, que tem um emprego que exige maior qualificação. O cidadão do norte, que fez anos de escolarização, inclusive em curso superior, né, que tem um status de respeitabilidade social frente ao trabalhador de menor renda, às vezes rural, do sul dos Estados Unidos. É disso que se trata essa diferença. Agora, isso se desdobra voltando a Gessé, ressentimento, né? Um ressentimento mais racista contra os próprios negros do Sul, onde nós temos um racismo maior nos Estados Unidos. Ora, nas áreas tradicionais de concentração de população negra, o Sul dos Estados Unidos. E ainda já se completa: Jair Bolsonaro e sua família são o típico exemplo de branco objetivamente inferiorizado, com menos educação e cultura, que compensa sua baixa autoestima com racismo potencializado e generalizado. Então a internet deu voz para esse lixo branco dos Estados Unidos, lixo branco aqui do Brasil, lixo branco que, como lixo, não veicula grandes coisas nas redes sociais, né? E lixo branco que, através das redes sociais, encontra a sua panela sendo uma tampa, né? Encontra o seu bibis sendo um butthead ou o contrário, tá certo? Né? Dentro da lógica de condominização inerente ao tempo presente. O que é condominização? Um conceito cunhado pelo psicanalista e professor da USP, Christian Dunker, e o próprio Dunker nos explicaria: olha só, a lógica de condomínio tem por premissa justamente excluir o que está fora de seus muros. Portanto, no fundo, não há nada para pensar na tensão entre esse local murado e seu exterior. Então nós estamos no condomínio, nós estamos em Alphaville e agora nós estamos protegidos daquilo que está fora. Eu preciso debater violência urbana? Eu preciso debater problemas de infraestrutura de água, de esgoto? Não, porque dentro do meu condomínio eu tenho tudo que eu preciso. Então o que está fora não é mais passível de debate. E está fora, nós colocamos para fora.
né? Então não entra onde nós denominamos o nosso lugar, não partilha essa palavrinha, né? O nós, não compartilha o pronome nós, tá certo? E ainda mais, também não há muito que pensar na tensão intramuros, uma vez que, como observamos, a única área real de convivência pública é o playground. O espaço já é concebido e vivido como falso universal. Por isso os que vivem fora estão sem lugar, sem terra, sem teto, sem destino. Né? Então veja, dentro dos muros, dentro de Alphaville, não tem o que se pensar, porque já tem, por exemplo, a área de lazer, de encontro, né? Não é mais a praça pública, onde você encontra o diferente, o outro, onde você tensiona as ideias, onde você produz novas ideias. Agora é o playground, onde todos os que são iguais, todos os que se sentem iguais, vão partilhar as suas mesmas ideias, as suas mesmas experiências, nada de novo é produzido, né? E essas ideias remetem a verdades factuais que não são verdades de fato, né? Então ideias ligadas, por exemplo, ao empreendedorismo, ideias ligadas a racismo, a misoginia, que circulam amplamente dentro desses ambientes, dentro das relações sociais de classes médias e que não correspondem a uma realidade de fato, reforçando, em última instância, a tensão entre quem está dentro e quem está fora do muro, né? As redes sociais contribuem então para esse processo, para a veiculação de idiotices, para dar voz para o idiota, e para a condominização, para a formação de grupos que são ininteligíveis de parte a parte, tá certo? Né? E, inclusive porque a rede social se estrutura com vistas à formação de polêmica. A rede social demanda engajamento, e você se engaja no quê? Você se engaja, você compartilha, você valida, você xinga, você lê, você fica mais tempo usando se trata de um tema mais polêmico. Como disse a reportagem da Veja, não coloquei nenhum meio de imprensa mais crítico, não. Olha só o que a Veja diz: redes sociais foram desenhadas para fomentar o conflito. E com isso você tem mais tempo de uso das redes sociais. As redes sociais são beneficiadas com maior tempo de extração de dados. As redes sociais são beneficiadas com consequente poder econômico, porque pode, dado o seu uso pelos usuários, né, por maior tempo, pode veicular propaganda, né? Então tem um uso econômico para a rede, para os clientes, para as empresas clientes dessas redes sociais, e consequentemente passam a ter poder político. E é justamente esse ponto finalzinho, né? O poder político e os ganhos econômicos das redes sociais que é atacado pelo PL 2630 em vários aspectos. Tem um monte de aspectos no PL 2630, por exemplo, direitos autorais, né? Pagamento de valores às empresas de jornalismo, às empresas de imprensa, o que me parece válido, tá? Direitos autorais para artistas, para músicos, o que também me parece válido, mas o ponto que eu gostaria de centrar com vocês, que me parece o ponto mais importante, é a ideia de, primeiro, transparência na remoção de conteúdo conta. Então, de repente, alguém transgride as regras de funcionamento do Instagram, do Twitter, né? E tem a sua postagem retirada e tem a sua conta, quem sabe, cancelada. Por quê? Porque rompeu os termos de uso. Quais são os termos de uso? Alguém leu o contrato? Não, ele é feito para não ser lido. E isso está contra o Código de Defesa do Consumidor aqui do Brasil, tá certo? E segundo, quem julgou se o contrato foi adequadamente ou inadequadamente implementado naquela restrição de conta, né, naquele banimento de conta, né? Isto não aparece, né? Eu já tive postagem retirada do Instagram por pornografia. Foi uma foto que eu coloquei de antropólogos brasileiros no meados do século XX, né, fotografando indígenas na região centro-oeste do Brasil. E apareciam indígenas com os seios descobertos, né, e aquilo foi retirado por pornografia. Eu fiz um recurso e, obviamente, não deu em nada, tá certo? Então, por que sua conta, por que sua postagem é banida? Isso é debatido no projeto de lei 2630. E, principalmente, gente, a responsabilização civil das plataformas. A plataforma não é um telefone, a plataforma não é um aparelho de televisão. A plataforma tem responsabilidade sobre aquilo que é veiculado nela.
Aí você pensa, poxa, mas tem tanta coisa que é veiculado, será que as plataformas teriam como fazer essa varredura? E a resposta é sim. Mas o projeto de lei não responsabiliza as plataformas por tudo que é veiculado. O projeto de lei responsabiliza as plataformas apenas por conteúdo impulsionado. E, portanto, eu estou pagando para que determinado conteúdo seja espalhado via Instagram, seja espalhado via Twitter, via Facebook e outras redes. E por isso a rede está ganhando, a empresa Google está ganhando com isto. Então ela tem a responsabilidade sim de fazer uma averiguação de qual conteúdo é este, para que não se valide a ideia de quem tem poder econômico possa se utilizar desse megafone contra as pessoas que não têm poder econômico. Eu tenho dinheiro, sou um bilionário, vou lá e impulsiono determinado conteúdo que é vantajoso para mim, prejudicial a tantos outros, que é mentiroso, esse é um ponto fundamental, que é mentiroso e nada acontece. Então, isto precisa ser revisto e o projeto de lei faz esta revisão. Há, entretanto, quem critica o projeto. Algumas críticas ao projeto que se manifestaram principalmente durante esta última semana. O governo está tentando passar o projeto muito rapidamente, né? Então o governo até agora não apresentou a que veio e por isso ele está tentando colocar esse projeto muito rapidamente em 100 dias de governo, tá legal? Gente, olha só, o projeto se chama Projeto 2630/2020. Adivinha por que é /2020? Porque esse projeto não é de agora, não é do governo atual. Esse projeto é de 2020. Então nós já temos aí 3 anos de debates acerca deste projeto de lei. Parece que não são 100 dias, são 3 anos. E ainda mais, não são apenas 3 anos. Porque em 2018 houve impulsionamento de conteúdo fraudulento via WhatsApp e outras redes sociais com vistas à eleição de Jair Bolsonaro. Isto foi um ilícito que não foi adequadamente coberto do ponto de vista investigativo e não tinha maior aparato legal, melhor aparato legal para sua averiguação. Então não é de agora, é de 2020, é de 2018 e ainda mais, é de 2016. Fake news está fortemente ligada à palavrinha que hoje entrou em desuso, pós-verdade, que foi a palavra do ano da Oxford em 2016. Então, quem vem me dizer que o projeto de lei está sendo passado muito rapidamente, nem foi debatido, isso é debatido mundialmente e aqui no Brasil há muitos e muitos anos e precisa, portanto, agora da sua implementação. Ainda mais, a ideia de censura, um órgão de controle. O governo está querendo criar o Ministério da Verdade de 1984, a obra de George Orwell, né? Então um órgão que vai fiscalizar a internet, vai tirar conteúdos arbitrariamente, como Stalin fazia. Não, é óbvio que não. Então, se nós temos uma regulamentação, é necessário, parece óbvio, é necessário ter um órgão de controle. Existe lei de trânsito. Agora, quem é que vai implementar esta lei de trânsito? Ninguém. A gente só tem a lei de trânsito e daí as pessoas seguem a lei de trânsito. É fácil? Não. Eu extrapolei o limite de velocidade. Tem um policial rodoviário que vai me parar e vai lavrar uma multa. Então tem a lei, tem a instituição que vai fazer a lei ser implementada, né? Então isso me parece óbvio. E para as comunicações também. Aqui no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil nós temos a Ancine e a Anatel, a Agência Nacional de Regulação do Cinema, a Ancine, e das Telecomunicações, a Anatel. E vejam, isso foi criado em governo Fernando Henrique Cardoso. Será que é algum tipo de ditadura stalinista do Fernando Henrique Cardoso? Né? Mas é Brasil, e Brasil é muito idiota e faz coisas ilícitas como a Anatel e a Ancine, diriam alguns. Então vamos pensar em escala mundial. Na França a gente tem a CSA, o FCC nos Estados Unidos, o Ofcom no Reino Unido, que também cumprem estas funções de fiscalização dos meios de comunicação. E, portanto, nós precisamos também de um órgão que faça a implementação, né, e de forma democrática dessa legislação que está sendo prevista no projeto de lei 2630. Ainda mais, no Brasil nós temos o Marco Civil da Internet, o artigo 19, e é justamente esse artigo 19 que está em xeque no nosso projeto de lei 2630, porque o artigo 19 torna inimputável as redes sociais no que diz respeito à responsabilização civil, tá certo? E o artigo 19 do nosso Marco Civil, que é de 2014, tá? Ele é uma cópia
tá, do erro, né, extemporâneo, anacrônico, né, da seção 230 da Lei de Decência das Comunicações, do Sr. Bill Clinton, de 1996. Em 1996, os Estados Unidos criou uma legislação para a regulação de internet. Entre outros, nós temos a seção 230, que pressupõe, vejam vocês, que a plataforma de comunicação, o provedor de internet, ele é uma espécie de, como eu disse anteriormente, telefone, aparelho de televisão. Se você recebe uma ligação e a pessoa xinga você na ligação telefônica, você processa a empresa que produziu o telefone? Não, você processa a pessoa e não a empresa que produziu o telefone. Então as redes sociais, né, são o telefone, são a praça na qual as pessoas vão agir, tá certo? Agora vejam, essa é uma ideia estúpida, né? E como os Estados Unidos gostam de manter estupidez por muito tempo, né, mantém armas como um direito inalienável do cidadão, né, porque está previsto isso na Constituição. Sim, na Constituição está falando sobre milícias para proteger os Estados Unidos contra uma invasão da Inglaterra, que quer recolonizar os Estados Unidos. Eu acho que é um pouco factível isso no século XX e XXI. E da mesma forma aqui, a ideia de uma legislação dos anos 1990, quando nós tínhamos a internet 1.0. A internet 1.0 era um veículo de transmissão de dados. Sim, parecido com o telefone, parecido com o aparelho de televisão. Só que depois nós temos a internet 2.0, com as redes sociais e o trânsito de mão dupla. E hoje os debates sobre o problema da privacidade na internet, né, o problema da internet 3.0. Então essa legislação americana está estupidamente desatualizada e o nosso Marco Civil de 2014 acompanhou essa desatualização dos anos 1990. E nós precisamos então atualizar isto na atualidade. Então, finalmente, quem é que se beneficia com isto? Por que o Brasil está no centro desse jogo? Eu coloquei aqui para vocês da CNN, olha só. Big Techs enfrentam esforços crescentes de regulação pelo mundo. Então, de novo, não é só o Brasil. O mundo inteiro está fazendo esses debates na atualidade. Mas o Brasil é peça-chave nesse processo. Por que ele é peça-chave? Porque, vejam, economia de grande porte, mercado para comércio eletrônico e grande número de usuários de plataformas de internet. Então o Brasil não é um paísinho pequenininho no que diz respeito às redes sociais. O Brasil está entre os 10 maiores mercados, né, as 10 maiores fontes de recursos dessas big techs em diferentes perspectivas, comércio eletrônico, usuários de internet, né, usuários de redes sociais e assim sucessivamente, pelo menos entre os 10 primeiros. Então o Brasil é muito importante. A gente reforça isso. Essa semana, a revista Piauí trouxe, na seção Igualdades, alguns dados que são bastante interessantes para a nossa discussão, para o nosso debate. Vejam dados da Piauí, seção Igualdades. Brasileiros gastam tanto tempo na internet quanto ingleses e japoneses somados. Então, será que as Big Techs têm interesse aqui no Brasil? Tem, com toda certeza. Ainda mais, só no celular o brasileiro navega na internet o mesmo tempo que um italiano e um alemão somados. Né? Brasileiros usam mais WhatsApp do que americanos, canadenses, australianos, franceses somados. Então, realmente, aqui no Brasil nós temos uma área privilegiada de ação dessas Big Techs, com um crescimento muito forte nos últimos anos. O Brasil é um país pobre e a gente passa a ter um crescimento bastante significativo do uso de internet entre 2013 e 2023, aumentou 78%. Né? A pessoa é pobre aqui no Brasil, nós somos um país de contradições sociais, sim, a pessoa não tem água e esgoto, como mostra o nosso último quadro, mas tem acesso à internet, e de onde a gente passa para uma outra camada de problemas. Nós somos um país pobre, mas nós somos um país no qual tem tanta gente que tem acesso à internet, né, despertando o interesse dessas redes sociais. Mas será que essas pessoas têm os melhores recursos para o entendimento daquilo que é veiculado nas redes sociais? Será que essas pessoas têm a melhor formação em termos escolares, acadêmicos, para resistir, por exemplo, à ideia de fake news? Vejamos, para nós refletirmos sobre isso, os dados do PISA, né? Aquela prova que é realizada internacionalmente junto a alunos de ensino básico. E vejam, nós temos aqui o comparativo entre a OCDE, os países não OCDE e o Brasil. OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Até os anos 1990,
1980, 1990, reunia apenas países com alto desenvolvimento socioeconômico. Era Brasil, Japão, desculpa, Brasil. Era Estados Unidos, Japão, França, os países da OCDE. E era dito de uma maneira bem vira-lata por nós, que é o clube dos países ricos. Por favor, não usem essa expressão, que ainda aparece nos meios de imprensa. A OCDE, por questões políticas ou geopolíticas ligadas às necessidades dos Estados Unidos, buscou forte expansão nos últimos anos. Hoje, por exemplo, a Colômbia é membro da OCDE. E a Colômbia é um país desenvolvido? Não, não é. Tá? Mas, em média, os países da OCDE ainda apresentam, apesar de novos membros pobres, mas ainda apresentam uma média de indicadores socioeconômicos bastante bom. Então, veja, os alunos dos países da OCDE liderando no score de média de leitura, né, de nota de leitura, né? Mas depois a gente tem os países não OCDE, porque o PISA averigua por volta de 80 países do mundo. E quem está embaixo, né, quem está com uma média ainda pior do que os países não OCDE? O Brasil está lá embaixo em leitura. E em ciências, gente? Ciências, o Brasil também fica abaixo dos países não OCDE. Em leitura e interpretação de texto. Então se veicula uma notícia falsa. Será que o brasileiro tem, em média, os melhores recursos de entendimento textual para resistir a essa notícia falsa? Parece que não tem. E em relação a ciências, e de repente está lá que vacina causa doença, que a Terra é plana. E será que ele tem os melhores recursos em formação de ciências para evitar isto? Também não tem. E por isso é necessário esse projeto de regulamentação, para que haja uma proteção a partir do poder público para o cidadão, o que é a função do poder público, né? Proteger o interesse, proteger a segurança do cidadão. E por isso, quem é contra esse projeto de lei? Quem é contra esse projeto de lei, obviamente, são as Big Techs. E lembra que a gente tinha visto, eu critiquei a ideia de que essas Big Techs são uma plataforma, são o telefone, né? Elas não têm vinculação político-partidária. Agora, quando que o seu telefone fala para você que o projeto de lei das fake news vai prejudicar a internet? Quando o seu telefone faz um editorial, o Estadão, a Folha de São Paulo fazem editorial. Então, veja, do ponto de vista da ética jornalística, a opinião do jornal não está na reportagem. A opinião do jornal está no editorial. Então, você está lendo o editorial, você sabe que aquilo é uma opinião daquele meio de imprensa, tá certo? Então, o jornal sim tem uma posição e você pode questionar o jornal do ponto de vista jurídico, em última instância, se essa opinião for fraudulenta, tá certo? Ah, mas o meu telefone, o meu aparelho de televisor, ele não tem opinião. Estranhamente, né? Aparece em um meio que não tem opinião, o Google, esta informação, né? O projeto de lei 2630 vai piorar a internet, a confusão na internet. Então parece sim, através disto, que essas Big Techs têm sim opinião e interesse. Não são um televisor, não é a internet dos anos 1990 e precisa, portanto, de regulamentação. Além disto, quem mais tem interesse? Ora, a extrema-direita, que ganha através da polêmica, do caos e da veiculação de notícias falsas. Então a extrema-direita tem muito interesse em não aprovação do projeto de lei 2630. E ainda os evangélicos, a bancada evangélica, na verdade. Bancada evangélica, está marcado aqui, tá? A bancada evangélica que se colocou de uma maneira nebulosa acerca do projeto nos dias finais que antecederam a votação, que acabou sendo suspensa. E é importante, eu insisto, a bancada evangélica, tá certo? Eu não vou generalizar isto para não ser criticado adequadamente. Então, eu estou falando que os evangélicos são contra. Vejam que nos trouxe o site Poder 360, grupo de religiosos vai à Câmara defender o PL das fake news, defender o projeto de lei, tá certo? E então nós encontramos entre os evangélicos, por exemplo, né, gentes que têm um grau de progressividade, né, muito acentuado, né, e que defendem o projeto de lei das fake news, né, defende a aprovação do projeto de lei 2630, mas nós encontramos também setores evangélicos que são muito fortes no que diz respeito a seguidores, né, fiéis das igrejas, e que são conservadores, manipuladores, como nos trouxe Thais Bilenque
do Foro de Teresina, né, no final de semana que antecedeu a suspensão da votação do PL 2630, a Igreja Universal mobilizou os deputados do Partido Progressista, o PP, contra o projeto de lei, mobilizou a bancada evangélica contra o projeto de lei, levando o Orlando Silva, o relator do projeto, a identificar, junto com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que eles não tinham base parlamentar para aprovar o projeto e retiraram o projeto da pauta. Então, quem acabou jogando contra o projeto de lei? Muito fortemente as Big Techs. Né, o seu suposto telefone que entrou no projeto político parlamentar, né, é um telefone que atua lá em Brasília, tá certo? Né, é um aparelho de televisão que consegue pressionar deputados e senadores, um aparelho de televisão incrível este, tá certo? Né, é a extrema-direita, brasileira, internacional, mundial, brasileira que tem interesse na veiculação de fake news, internacional, mundial, que tem interesse no Brasil, na manutenção da extrema-direita aqui no Brasil. E a bancada evangélica, insisto, não os evangélicos, mas a bancada evangélica mobilizada por setores conservadores reacionários da fé evangélica. É isso que eu queria passar para vocês hoje, alguns dados, algumas reflexões acerca do projeto de lei das fake news, projeto de lei que demanda aprovação e está agora em suspensão. Ele não foi votado na última semana, né, e deve ser votado, deve ser colocado em votação nos próximos 25, 30 dias, e por isso nós temos ainda mais esse tempo para debater, para entender de maneira mais clara a necessidade desse projeto de lei, né, e em especial no Brasil, onde a gente tem tantos usuários e uma formação tão precária para as gentes resistirem aos problemas que são hoje veiculados através das redes sociais. É um tema bastante polêmico, né? E vocês já sabem, se tiverem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, é só me encontrar a qualquer tempo, sim, nesse televisor chamado redes sociais, né? Nesse telefone chamado redes sociais, tá certo? Abraço para todas e todos e boa sorte.